porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 95, lembrando que esta é a segunda parte desta mensagem. Salmo de número 95. Nós não completamos, apenas trouxemos a primeira parte, que vai do verso 1 ao 7, e que começaremos revisando. E agora nós veremos a segunda parte, que é do 7b, na verdade é do 1 ao 7a, e agora do 7b até o verso 11. E nós vimos como nesse salmo o rei pastor convoca seu povo para adorá-lo. O rei pastor convoca seu povo para adorá-lo. Esse é o grande tema. Leiamos de novo todo o salmo. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. O presbítero Davi já orou pela mensagem. Meus irmãos, na mensagem anterior, nossa exposição do Salmo 95, nós meditamos sobre aquilo que nós chamamos de a santa convocação do rei pastor ao seu povo. E foi a primeira parte. Nós estamos falando do culto público, convocado pelo próprio rei, que também é o nosso pastor. E na primeira mensagem nós vimos que este salmo, desde os primeiros séculos da igreja, tem servido, inclusive, como uma convocação ao culto, porque nele o próprio Deus reúne o seu povo para entrar em sua presença. E na primeira metade do salmo nós vimos que o rei pastor nos chama à adoração, e nós observamos que essa convocação à adoração possui duas dimensões inseparáveis. Em primeiro lugar, nós somos chamados a oferecer a Deus uma adoração jubilosa, isto é, alegre, festiva, celebrante. O salmista, desde o primeiro versículo, nos convida a cantar ao Senhor, a celebrar a rocha da nossa salvação e a nos aproximarmos dele com ações de graças. Veja, vinde, cantemos. Irmãos, não tem outra forma de cantar que não abrindo a boca. Por isso eu preciso insistir, porque ainda acontece de haver crentes que adentram o culto e não conseguem abrir a boca na hora de cantar. A Escritura mostra que faz parte essencial da adoração o canto. E é por isso que nós precisamos cantar, sim, de coração, com sinceridade, com a alma, mas não apenas com o nosso interior. O nosso corpo também adora, pois somos uma unidade integrada. Não há como separar o corpo da alma. De modo que o Senhor nos ordena que cantemos a Ele, mas que cantemos de maneira celebrante. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Que nos aproximemos dele com ações de graça.
E essa alegria, ela não depende, meus irmãos, das circunstâncias, nem da emoção do momento, nem da qualidade da música ou do instrumental. Essa alegria está fundamentada em quem Deus é. Ele diz nos primeiros versos que Ele é o Deus supremo, que Ele é o grande rei acima de todos os deuses, o Criador de todas as coisas e o Salvador do seu povo. Nós podemos ter uma ideia do que é o culto, meus irmãos, e aprender com os ímpios. Sim, nós temos muito a aprender com os ímpios, pois eles adoram seus deuses com júbilo e alegria. Você já percebeu, certamente nas redes sociais, quando os atuais salvadores da pátria, agora em tempos de eleição, adentram o recinto onde uma multidão está reunida. Quando ele adentra, tem alguém que anuncia a sua vinda de maneira entusiástica e convoca o povo a celebrar aquele Deus, aquele ídolo. Ele vem para salvar a sociedade. Ele vem para mudar tudo que está aí. Agora com ele vai ser diferente, mesmo que seja o mesmo que estava antes, ou a mesma. E as pessoas pulam e gritam e ovacionam e cantam e balançam bandeiras. Muitos até crentes. Mas quando chegam na igreja, encostam a cabeça na parede, abaixam a cabeça, olham para o teto, conversam com um amigo. Simplesmente não tem ânimo. Eles só têm ânimo se uma música os tocar. Ou se de alguma maneira o próprio Deus, que vez por outra faz soprar o vento do seu espírito de um modo especial na igreja, os faz, por estar ali presentes, a captarem aquele clima. Mas a palavra de Deus nos ordena que alegrar-se no Senhor deve ser uma iniciativa, deve ser uma decisão. Mas como, pastor? Alegria é alguma coisa que simplesmente se sente. É isso que diz o ímpio, que anda pelos seus impulsos emocionais. Mas o crente, ele induz o seu coração. O crente tem o Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo, ele tem um poder para falar ao seu coração. Então, traga ao seu coração a palavra de Deus. Acorde de manhã cedo e leia em voz alta, para que você ouça a palavra de Deus, a convocação. E você verá como o Senhor vai encher o seu coração de alegria. Mas em seguida nós vimos que essa alegria é acompanhada por uma adoração também reverente. Porque o mesmo povo que canta também se prostra. Porque o mesmo Deus que é celebrado como rei é reconhecido como criador e pastor. Por isso, diante dele, nós nos ajoelhamos em humilde submissão. É isso que ele nos convoca a fazer. Quando ele diz, adoremos, porque ele é o grande rei. No verso 6, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Nós observamos então, depois de tudo isso, ele nos convoca a uma adoração jubilosa, mas ao mesmo tempo a uma adoração reverente, a uma adoração submissa, humilde. Nós não nos alegramos simplesmente pulando na presença de papai, não é? Não é assim. Nós nos alegramos ao mesmo tempo em que nos prostramos. Mas observamos a partir da letra B, vamos dizer, da parte B do verso 7, uma mudança surpreendente. A voz da congregação, das pessoas se convocando umas às outras, agora cede lugar à voz do próprio Deus. Porque aquele que convocou seu povo para adorá-lo exige algo ainda mais profundo do que os cânticos de ações de graça, sem o qual a adoração não será verdadeira. Ele vai mostrar que adorá-lo requer um coração disposto a ouvir e a obedecer. Não é um coração apenas que celebra, mas é um coração disposto a se calar para ouvir e obedecer. É a partir desse ponto que retomamos hoje a nossa exposição. E se na primeira parte nós
contemplamos uma convocação à adoração, agora nós veremos uma convocação à escuta obediente. Esse é o segundo grande ponto que nós vamos tratar nessa manhã. Uma convocação à escuta obediente. Seria o subtítulo. Nós falamos uma convocação à adoração, jubilosa, reverente, agora uma convocação à escuta obediente. E nós descobriremos, irmãos, que o verdadeiro culto não termina quando os nossos lábios se calam, mas quando o nosso coração responde em fé, com fé, e quando os nossos pés caminham em obediência à voz daquele que ainda hoje fala ao seu povo. E nessa perspectiva há uma segunda resposta, então, que Deus espera daqueles que entraram em sua presença. Portanto, a convocação do rei pastor é uma convocação à escuta obediente. Observe aí a partir do verso 7b, a mudança de tom, que revela uma verdade fundamental sobre o culto verdadeiro. Nesse culto, irmãos, Deus não apenas reúne o seu povo para receber seus cânticos, mas também para dirigir-lhe a sua palavra. Porque o mesmo Senhor que chama a congregação para adorá-lo, chama-a também para ouvi-lo, pois não existe adoração completa sem submissão à voz de Deus. Você ouviu o que o liturgo falou. Nós agora teremos a última parte do nosso diálogo. Por quê? Porque até esta última parte, o Senhor Deus fala na sua palavra e nós respondemos, cantando, orando e às vezes até lendo a Escritura. Mas há um momento quando nós nos calamos apenas para ouvir, como estamos fazendo aqui. Porque na adoração, o povo, ainda em espírito de adoração, precisa ouvir a voz do Senhor. Por isso, nesse momento, o próprio Senhor, no Salmo, observe, passa a falar. Ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se ouvirdes a sua voz, voz de quem? Quem está falando? Bom, se é ouvirdes a sua voz, é o liturgo que está falando. Pode ser que ele esteja lendo. Mas quem diz isso, a Bíblia explica em Hebreus capítulo 3. Verso 7. Hebreus 3, 7, citando este texto, assim diz. Assim, pois, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. E aí ele está citando todo o Salmo 95, do verso 7 ao 11. É o Espírito Santo. E a voz de quem nós devemos ouvir? A voz de Cristo. É Cristo quem fala do púlpito, não porque o pregador seja alguém especial em relação ao Cristo, mas porque ele, o rei pastor, exorta o seu povo na sua palavra. É Cristo quem diz aos meus irmãos, em Hebreus mesmo, aí no capítulo 2, declararei o teu nome. Você vai ver que, citando o Salmo 22, que é um salmo messiânico, no capítulo 2 de Hebreus, ele diz, no verso 11 e no verso 12, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cristo, no momento do diálogo, ele eleva o nosso canto ao Senhor, e Cristo, no momento da palavra, fala da parte de Deus, ele mesmo como sendo Deus, o Filho, falando da parte de Deus Pai, por meio do seu Espírito Santo. Então, hoje, se ouvirdes a sua voz, essa pequena expressão, portanto, marca essa mudança decisiva no Salmo. Até aqui o povo falava, uns falando para os outros, convocando os outros, conclamando-se mutuamente a adoração. Agora é Deus quem toma a palavra, o Deus triuno, e dirige sua voz diretamente à congregação reunida. De modo que
O culto, meus irmãos, aprendam isto, alcança o seu ponto culminante quando o Senhor fala ao seu povo. Também chama a atenção a palavra hoje. Deus não fala sobre um passado distante, nem apenas sobre um futuro ainda por vir. A sua palavra sempre nos confronta no presente. Porque o chamado divino exige uma resposta imediata. Não é uma mensagem para ser considerada algum dia. Talvez algum dia eu pense nisso. É uma convocação que exige fé e obediência agora. Por isso, séculos depois, o autor da Epístola aos Hebreus está a edificar a sua exortação exatamente sobre essa única palavra, repetidas vezes. Naquele texto você pode abrir lá de novo. Ele cita este salmo para demonstrar que o hoje de Deus continua ecoando na vida da igreja. Ele faz isto no capítulo 3. Se você observar, no capítulo 3, depois de ter citado o Salmo 95, no verso 13 ele diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Depois, no verso 14, no verso 15, enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então ele está dizendo, para hoje. De novo no capítulo 4, verso 7, ele diz, de novo certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, enquanto dura esse hoje, irmãos, permanece aberta a promessa do descanso de Deus, mas permanece também o perigo de endurecermos o coração e nos afastarmos do Senhor pela incredulidade. Percebam então como o Salmo nos conduz naturalmente à adoração, da adoração à obediência. Louvar a Deus sem ouvir sua voz transforma o culto em mero exercício religioso ou talvez até mero exercício emocional. Cantar hinos enquanto se resiste à sua palavra é uma contradição. O Deus que se agrada dos nossos lábios exige igualmente um coração sensível, humilde e obediente. É o que o salmista desenvolverá nos versículos seguintes. Primeiro nós veremos a necessidade de escutar a voz de Deus com mansidão e temor. Depois contemplaremos o solene contraste entre a incredulidade que exclui do descanso e a perseverança daqueles que, ouvindo a voz do Senhor, caminham na expectativa do descanso eterno prometido. Então o Senhor nos ordena a escutar, mas não de qualquer maneira. Preste atenção. Ele nos ordena a escutar com mansidão e temor. Veja que a primeira palavra pronunciada pelo Senhor é uma exortação acompanhada de uma condição. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. E ele cita um exemplo do passado, como em Meribá, como em Massá, no deserto. Duas ocasiões, no livro de Números, e no livro de Êxodo, em que o povo desobedeceu a Deus, em que o povo murmurou contra Deus, em que o povo contendeu contra Deus. E ele está dizendo, naquele tempo, quando os pais de vocês me tentaram, eles me puseram à prova, apesar de terem visto todas as minhas obras. À primeira vista, irmãos, a ordem parece simples, ouvir a voz de Deus. Contudo, nas Escrituras, ouvir nunca significa apenas perceber sons, nem compreender intelectualmente uma mensagem. Nós mesmos não usamos esse verbo somente assim. Às vezes dizemos para nossos filhos, você não me ouve. Eu dou ordem, você não me ouve. O que é que a gente quer dizer? Você não obedece. É isso que nós dizemos. Então, frequentemente, aqui a ideia não só de ouvir, mas de acolher, de obedecer. É por isso que em diversos textos da Escritura, ouvir e obedecer tornam-se praticamente sinônimos. Você lembra do que diz Samuel a Saul, em 1 Samuel 15, 22? Ele diz, tem porventura o Senhor
tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Em outras palavras, você lembra que o culto na velha aliança era oferecido a Deus por intermédio de sacrifícios. Então nós temos que lembrar que nós não temos os sacrifícios hoje, mas nós temos alguns ritos que nós cumprimos no culto. O que ele está dizendo é que o obedecer é mais importante do que o rito externo da liturgia. É isso que ele está dizendo. É essa a aplicação que devemos ter. Portanto, ouvir a voz de Deus envolve a disposição para nos submetermos a ela. Por isso, a verdadeira advertência, ela trata do coração. Veja, a advertência é a seguinte, trata do coração. O problema nunca está na clareza da voz de Deus, mas na disposição de quem a escuta. O Senhor diz: não endureçais o coração. Essa é uma forma negativa de dizer: ouçam com mansidão. Porque mansidão envolve submeter-se. Envolve submeter-se de coração. Nós devemos lembrar, irmãos, que nas Escrituras o coração representa o centro da pessoa, de onde procedem os pensamentos, as afeições, as decisões e a vontade. Endurecer o coração, então, significa tornar-se insensível à palavra de Deus em seu interior, resistindo deliberadamente àquilo que Ele ordena. Irmãos, eu sei que muitos que adentram essas portas, quando ouvem a voz do Senhor, fecham o seu coração. Eles não fecham dizendo assim: não vou escutar o que Deus diz. Eles fecham o coração dizendo: não, o pregador está muito radical. O pastor está muito exigente. Não é para tanto. Ou talvez, porque a palavra é profética, o pastor está falando de mim, porque ele não gosta de mim. Porque ele sempre do púlpito fala alguma coisa que aplica à minha vida. Mas essa é uma forma de dizer: eu não aceito o que Deus está dizendo. Eu rejeito o que Deus está dizendo. Eu vou viver de acordo com a minha forma de viver. Eu sou assim e ponto. Eu não vou ouvir a voz de Deus. É isso que o coração está a dizer. Mas é por isso que a palavra de Deus está a nos exortar: não endureçam o coração. Para ilustrar esse perigo, o salmista conduz a congregação, portanto, de volta ao deserto. E ele menciona esses dois episódios que, na verdade, descrevem a mesma rebelião. Registrada em Êxodo 17, o nome Massá, a palavra para provação, porque eles testaram o Senhor. Quando a gente teima, a gente está testando a paciência do Senhor. A gente está atuando para ver até onde o Senhor vai nos suportar. Mas a palavra Meribá vem de uma palavra hebraica que significa contenda, briga. E esses dois nomes foram dados àquele lugar, porque ali Israel colocou Deus à prova e contendeu contra ele, murmurando por causa da falta de água. Então, meus irmãos, o pecado daquela geração não constituiu simplesmente em reclamar da sede. O problema era muito mais profundo, porque eles haviam presenciado as 10 pragas, a travessia do mar, a coluna de nuvem, de fogo, o maná diário e tantas outras demonstrações do poder divino. Mas eles ainda perguntaram, está lá em Êxodo 17:7, está o Senhor no meio de nós ou não? O Senhor está aqui mesmo? O Senhor está me acompanhando? O Senhor está me ajudando ou não? Eu tenho minhas dúvidas, porque as coisas que estão me acontecendo, não é possível. Então, a incredulidade os levou a desconfiar da presença, da bondade, da fidelidade daquele que jamais havia deixado de cumprir as suas promessas. Por isso o Senhor declara: quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Que contraste impressionante, irmãos. Eles haviam visto as obras de Deus. A gente às vezes fica pensando: se eu estivesse lá, se eu visse o clangor de trombetas. Não!
Porque é possível você ver coisas extraordinárias e o seu coração ainda ficar endurecido. Porque eles haviam visto as obras de Deus, mas eles se recusaram a confiar em sua palavra. Eles tinham abundância de evidências, porém faltava-lhes fé, e o problema nunca foi ausência de revelação, foi dureza de coração. Irmãos, essa advertência continua extremamente atual. Nós também fomos cercados pelas obras de Deus. Nós conhecemos o Evangelho, nós temos as Escrituras completas, nós contemplamos pela fé a cruz e a ressurreição de Cristo, nós experimentamos diariamente a providência divina, com o pão que Ele nos dá, com a roupa que Ele nos dá, com o abrigo que Ele nos dá, e nós participamos da comunhão da igreja, nós ouvimos sermão após sermão, domingo após domingo, e muitas vezes, de muitos, a palavra não transforma o coração. E preste atenção, igreja. Existe uma forma de endurecimento que não é ruidosa, mas ela é silenciosa. Você que já caminha há algum tempo com Deus, você não já se surpreendeu com certas pessoas que de repente levam um grande tombo e deixam todos embasbacados? Como assim? Fulano? Ciclana? Não é possível. Quando você começa a ver evidências de uma queda, a pessoa sempre está 10 passos à frente. E uma hora isso vai ser demonstrado. Por isso, meus irmãos, nós precisamos atentar para o que o Senhor fala. Porque há uma forma de endurecimento que acontece quando a consciência deixa de ser sensível à voz de Deus, quando o pecado passa a ser tolerado, quando a exortação bíblica já não produz arrependimento, quando a familiaridade com as coisas sagradas substitui a verdadeira comunhão com Deus. Pouco a pouco, na vida de muitos crentes, a palavra continua sendo ouvida pelos ouvidos, mas deixa de ser recebida pelo coração. É por isso que o Salmo começa esta advertência com uma palavra tão urgente. Hoje. Hoje, igreja, hoje. Não deixe para amanhã. Porque o endurecimento, atente para a advertência do Senhor. O endurecimento, ele nunca acontece de uma vez. Ele não acontece da noite para o dia. O endurecimento de coração é fruto de sucessivos adiamentos de obediência. Cada vez que a voz de Deus é ignorada, a consciência torna-se um pouco menos sensível. Por isso nós não devemos apenas nos estribar naquilo que ouvimos no sermão, mas ao chegarmos em casa precisamos repetir e repetir a nós e a nossos filhos e uns aos outros. É por isso que enquanto Deus ainda fala, a única resposta apropriada é ouvir com mansidão, temor e pronta obediência. Não é sem razão. Portanto, que o autor de Hebreus, que dialoga com esse texto de maneira profunda, toma este texto e o aplica diretamente à igreja. Porque a maior ameaça ao povo de Deus não é a perseguição externa, irmãos. A gente tem muito medo, né? Eu já tive muito medo da perseguição. O que está acontecendo no nosso país? Uma perseguição crescente no Ocidente. A perseguição externa nunca destruiu a igreja. Mas segundo o autor de Hebreus, um coração incrédulo nos afasta do Deus vivo. O verdadeiro culto, portanto, irmãos, não termina quando termina o cântico. Ele continua quando a palavra é recebida com fé, quando ela produz arrependimento e quando ela transforma a vida daqueles que hoje ouvem a voz do seu pastor. E então, depois de advertir seu povo quanto ao perigo da incredulidade, o Senhor apresenta agora o desfecho daquela geração que se recusou a ouvir a sua voz. E isso nos leva ao segundo ponto. Nós devemos escutar não apenas com temor e tremor, mas nós devemos escutar na expectativa do descanso final.
nós devemos escutar na expectativa do descanso final, versos 10 e 11. Veja, Deus relembra a história da geração incrédula e desobediente. Ele diz: durante 40 anos, irmãos. Nós somos uma igreja vai fazer, se Deus quiser, 25 anos, né? Então seria quase o dobro da nossa idade como igreja. Aquele grupo, ele diz: durante 40 anos estive desgostado. Você já imaginou Deus? Você sustenta uma relação de 40 anos de desgosto? Como que seria viver com a mesma pessoa esse tempo todo, só sendo desrespeitado, só sendo rejeitado, trocado por outro? Porque é isso que é idolatria. Ela é adultério espiritual. Deus diz: durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, essas são algumas das palavras mais duras e solenes de todo o saltério. Porque o Senhor está a descrever mais do que um ato isolado de incredulidade. Ele está descrevendo o caráter permanente de toda uma geração. 40 anos é o tempo de uma geração. Que tipo de geração somos nós, hein, irmãos? Como será que o Senhor nos descreverá no futuro? Durante 40 anos, ele está dizendo, Deus manifestou sua paciência, sustentando o povo com alimento, água, proteção e direção. Entretanto, durante os mesmos 40 anos, aquela geração respondeu repetidamente com murmuração, rebeldia e incredulidade. O problema, portanto, não era meramente comportamental. O comportamento externo revelava um problema espiritual, interior. Por isso Deus declara: é povo de coração transviado. E essa expressão traduz um verbo que significa literalmente andar errante, desviar-se do caminho, alguém que vagueia sem rumo. Veja, um povo que todo sábado, todo dia do Senhor se reunia para cultuar, mas o seu coração andava vagueando sem rumo. Presta atenção, igreja, é possível você vir domingo após domingo e o seu coração estar sem rumo. São muitos aqueles que frequentam igrejas, inclusive onde a palavra de Deus é pregada fielmente. São muitos aqueles que mesmo assim têm um coração sem rumo. Então, meus irmãos, a ideia de uma disposição contínua do coração. Trata-se de um povo que vivia se afastando de Deus, que era incapaz de permanecer firme em sua aliança. Por isso, a segunda afirmação decorre naturalmente da primeira. É povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Porque, irmãos, quem vive seguindo os próprios caminhos, jamais aprende a andar nos caminhos do Senhor. O coração havia se desviado de Deus e por isso o povo não conhecia os seus caminhos. Conhecer nas Escrituras não significa apenas possuir informação, mas viver em comunhão, em submissão. Eles presenciaram os atos poderosos do Senhor, mas nunca aprenderam a andar em seus caminhos. Os milagres impressionaram os seus olhos, mas nunca transformaram seu coração. Em seguida, o Senhor pronuncia um juramento judicial. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, o descanso naquele contexto referia-se, em primeiro lugar, à entrada na terra prometida. Você lembra, o salmista aqui está lembrando do que aconteceu durante o período da peregrinação, daquela primeira geração que saiu do Egito. Canaã seria o lugar onde Israel desfrutaria da herança concedida por Deus, estabelecendo-se em segurança depois da longa peregrinação do deserto. Contudo, aquela geração morreu antes de atravessar o Jordão.
Irmãos, essa é uma advertência. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, estas coisas sobrevieram como exemplo para nós, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Você parou para pensar que de quase 3 milhões de pessoas, daqueles que saíram, adultos, só 2 entraram na terra? Quase 3 milhões, irmãos. Daquela geração, que os filhos entraram. As crianças, agora adultas, entraram. Mas daquela geração que saiu, que iniciou a caminhada da libertação inicial para o descanso, só 2 entraram. Essa é uma solene advertência para nós. E não foi porque Deus fosse infiel às suas promessas, mas porque a incredulidade os excluiu daquilo que Deus lhes havia prometido. Entretanto, o próprio Antigo Testamento já indica, irmãos, que Canaã não esgotava o significado desse descanso. Séculos depois de Josué haver introduzido Israel na terra, Davi, que é o autor deste salmo, não é atribuído a ele, mas o autor de Hebreus o atribui a Davi. Davi ainda escreve: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o coração como lá no passado. Isso nos leva a uma lógica que nos ajuda a desenvolver o autor de Hebreus. Se o descanso prometido já tivesse sido plenamente alcançado, essa nova convocação do Salmo 95 não faria sentido. Então o Salmo demonstra que ainda permanecia um descanso maior. É exatamente esse o argumento que o autor de Hebreus desenvolve no capítulo 3 e no capítulo 4. Citando repetidamente este salmo, ele conclui que o descanso de Deus continua aberto ao povo da nova aliança. Canaã, então, era uma sombra da realidade definitiva, porque o verdadeiro descanso é a plena comunhão com Deus consumada na nova criação, quando cessarão definitivamente o pecado, o sofrimento, a morte e toda a peregrinação do povo de Deus. Percebam então que a advertência deste salmo não tem como finalidade lançar o povo ao desespero, mas conduzi-lo à perseverança. O Deus que diz: não endureçais o coração, é o mesmo que ainda proclama hoje. Enquanto esse hoje permanece também a oportunidade de responder, irmãos, com fé, a sua voz. A advertência existe precisamente porque a promessa continua de pé. Essa é a maneira como Hebreus interpreta o Salmo. Em vez de olhar apenas para o fracasso da geração do deserto, o autor volta os olhos da igreja para a esperança futura. Em Hebreus 4:9 ele diz: resta um repouso para o povo de Deus, e a palavra aqui é sabaton, é a palavra para sábado, ou sabatismos. Então, a memória do juízo, ela serve para fortalecer a perseverança dos eleitos, daqueles que continuam caminhando pela fé. E essa, meus irmãos, continua sendo a realidade da igreja neste mundo. Também nós ainda estamos em peregrinação, ainda enfrentamos tentações, lutas, provações, e o constante perigo da incredulidade e do endurecimento nos ronda. E o verdadeiro eleito vai atentar para o perigo real de que, tendo sido deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum deles haja falhado. Como nos adverte o autor de Hebreus no capítulo 4, verso 1. Mas nós precisamos lembrar que nós somos chamados a caminhar sustentados por uma promessa infinitamente superior à entrada em Canaã. O nosso descanso é o descanso eterno preparado por Cristo a todos aqueles que pertencem. Por isso este salmo termina como começou, com uma convocação. No início fomos chamados a entrar na presença de Deus em adoração. Agora, de maneira implícita, nós somos chamados a perseverar ouvindo a sua voz até entrarmos definitivamente no seu descanso. A verdadeira adoração, portanto, meus irmãos,
prolonga-se por toda a peregrinação cristã, porque a voz que nós ouvimos na Assembleia Solene deve nos acompanhar diariamente, fortalecendo-nos até o dia em que entraremos, pela graça de Deus, no descanso perfeito e eterno que o nosso Supremo Pastor conquistou para o seu povo. Então, ao chegarmos, meus irmãos, ao final dessa exposição, nós devemos perceber que o que começou com um alegre convite, terminou com uma solene advertência. Então não se espante quando às vezes você adentra este lugar para cultuar ao Senhor no seu dia, e você alegremente louva e engrandece o nome do Senhor, mas de repente você é confrontado por uma palavra que você sai mais deprimido do que entrou. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Por sua misericórdia e graça, não é sempre assim, não é? Às vezes a palavra é de encorajamento. E às vezes, enquanto para um é uma palavra para quebrantar, que cria uma angústia necessária à mudança, aquela mesma palavra para outro muitas vezes é consolo, porque o Espírito Santo distribui a cada um conforme a sua necessidade. Mas o ponto aqui é que a mudança de tom revela a própria natureza do verdadeiro culto. Deus nos reúne não apenas para cantarmos, mas também para ouvirmos. Ele nos chama para adorá-lo com alegria, para nos prostrarmos diante da sua majestade, mas também para receber a sua palavra com um coração humilde e obediente. E é significativo que o Salmo termine, meus irmãos, sem nos informar qual foi a resposta da congregação. O Espírito Santo deixa a conclusão em aberto, porque deseja que cada geração responda por si mesma. A pergunta permanece diante de nós: como responderemos à voz do Senhor hoje? Foi exatamente assim que o autor da Epístola aos Hebreus leu este salmo. Para ele, hoje continua ecoando na vida da igreja. Enquanto Cristo chama o seu povo por meio da sua palavra, permanece aberta a promessa do descanso de Deus. Mas permanece também a solene advertência para que ninguém endureça o coração pela incredulidade. Então nós precisamos observar como este salmo encontra seu pleno cumprimento no nosso Senhor. Ele é o grande rei diante de quem cantamos. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E também é Ele quem fala à sua igreja por meio do seu Espírito. Na exposição das Escrituras, é Ele quem nos conduz passo a passo até o descanso definitivo, preparado desde a fundação do mundo. Por isso este salmo nos deixa pelo menos 3 aplicações, com as quais eu quero encerrar. Primeiramente, irmãos, este salmo nos ensina que nós precisamos valorizar o culto público. Precisamos valorizar o culto público. Porque nós não nos reunimos apenas por tradição, conveniência ou mero costume. Cada culto, irmãos, é uma santa convocação do Rei dos Reis. Quando a igreja se reúne em seu nome, é Deus quem chama seu povo à sua presença. Entremos-nos, portanto, por essas portas com alegria, com gratidão, com profunda reverência, e nós precisamos entender isto. Em segundo lugar, esse salmo nos convida a examinarmos continuamente o nosso coração diante de Deus. Em forma de exortação, examinemos continuamente o nosso coração diante de Deus. O maior perigo para um cristão não é apenas o pecado escandaloso, irmãos, mas é a lenta insensibilidade espiritual. Porque um coração endurecido, ele se endurece paulatinamente. Muitas vezes sutilmente. O coração endurecido, ele é formado quando repetidamente adiamos a obediência, justificamos o pecado e deixamos de responder à voz de Deus. Sempre que a palavra é anunciada, devemos perguntar:
O que o Senhor deseja transformar na minha vida hoje? Finalmente, este salmo nos ensina a viver como peregrinos, caminhando em direção ao descanso. Vivendo neste mundo, porém sempre com a perspectiva do descanso, de que um dia nós entraremos no descanso eterno. Nós ainda atravessamos o deserto, ainda enfrentamos tentações, aflições e lutas. Contudo, a nossa esperança não está nesta presente era, mas na herança incorruptível que Cristo já conquistou para nós. O descanso prometido permanece, irmãos, diante de nós. Portanto, não desanimemos, não retrocedamos e não endureçamos o coração. Ouçamos com mansidão, ouçamos sempre caminhando na expectativa do descanso. Perseveremos ouvindo a voz do nosso pastor, certos de que aquele que nos chamou para adorá-lo hoje, nos receberá um dia, irmãos, no descanso perfeito da sua presença. Descanso que antecipamos hoje, quando nós adoramos o Senhor. Que o Senhor nos conceda ouvidos atentos para ouvirmos a sua voz, corações humildes para obedecermos a sua palavra e fé perseverante para caminharmos até o dia em que cessarão todas as fadigas da peregrinação e entraremos, pela graça de Cristo, no descanso eterno do nosso Deus. Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua solene advertência, que nos enche de temor e tremor, mas que sabemos ser necessária e que é um instrumento de juízo para aquele que desde a eternidade foi reprovado, mas é também um instrumento de salvação para aquele que foi preparado como vaso de misericórdia desde antes da fundação do mundo. Que essa palavra, portanto, nos enche de temor e tremor, mas ao mesmo tempo de esperança, sabendo que há um repouso, há um sábado preparado para o teu povo. Ensina-nos a te cultuar, Senhor, a celebrar o teu nome com alegria, com reverência e santo temor, e com disposição para ouvir e obedecer. Quebranta o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus e a comunhão eterna do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.